Confissões do meu reino. Punir ou educar? Nós moramos a 5 minutos da escola de Lucy. A pé é uma caminhada leve, tranquila. O sol ainda fraquinho. Um monte de criança e adolescente vão lá do prédio para a escola andando. Mais de carro, no horário de pico, são 40 minutos, sem brincadeira, gente, de engarrafamento, buzinas e muita pressa. Um caos. Então eu combinei com ela que por algum tempo, por causa da mudança da minha rotina, nós iríamos andando para a escola. Certo dia ela acordou e disse: "Mãe, hoje eu quero ir de carro, eu estou muito cansada." Olhei para ela e respondi sem pensar muito: "Filha, 5 minutos andando não vão te matar, nós vamos a pé." Eu decidi, né? Ela tentou argumentar. E eu, com aquele velho instinto de mãe que sabe tudo, que sabe o que é melhor, ela diria a skin de mãe, simplesmente invalidei. Saímos de casa em total silêncio. Ela foi andando muito quieta. No corredor, ela bateu aquela porta corta-fogo com tanta força que eu acho que o som ecoou pelo prédio inteiro. E eram 6 e pouca da manhã. Eu não disse nada. Ela também não. No caminho, ela não quis me dar as mãos. E esse gesto, gente, parece tão pequeno, né? Mas pesou o trajeto inteiro. Na porta da escola, fui dar um beijo, como eu sempre fiz, e ela desviou o rosto. Eu a abençoei em silêncio e ela entrou. 30 minutos depois, chegou a mensagem: "Mãe, você não foi legal comigo hoje. Eu falei que eu estava cansada." Eu respondi rápido: "Filha, eram só 5 minutos." E ela rebateu: "Se você estivesse muito cansada, você não iria de carro?" Fiquei parada olhando para aquela frase dela. Esperei alguns minutos antes de responder e disse: "Sim, filha, você tem razão. Eu iria. Me desculpe." E então ela escreveu: "Nessas horas é fácil ser mãe, porque tem o poder e o controle de tudo." Eu engoli em seco. Ela estava certa de novo. "Você tem razão outra vez, meu amor." Eu me desculpo de novo. Pouco tempo depois, ela mandou outra mensagem: "Mãe, eu não te dei as mãos, nem te beijei porque eu estava muito sentida com você, mas agora estou arrependida, porque a mágoa já passou." Li aquilo e senti o nó se desfazer dentro de mim. Respondi: "Filha, fique tranquila que logo mais estaremos juntas. Prometo que eu vou ficar mais atenta e obrigada por me ensinar tudo isso. Mas aproveita para aprender também a gerir melhor suas emoções, porque a porta corta fogo e os seus vizinhos não tem nada a ver com os seus sentimentos." Mandei uma figurinha sorrindo para quebrar o clima e ela respondeu com o coração. Ali, gente, naquela troca de mensagem, nós duas aprendemos. Aprendemos que amar não é sempre ter razão. É estar disposta a reconhecer quando erramos. Aprendemos que presença vale mais do que perfeição. E que pedir perdão aos filhos não diminui ninguém, apenas nos humaniza. E isso fez uma grande diferença na minha relação com a minha filha. Essa situação me fez pensar em algo que eu vivi na sala de aula algumas vezes. Quando eu aplico uma prova na universidade, eu não simplesmente corrijo, dou a nota e encerro o processo. Se um aluno tira nota baixa, eu sempre pergunto se ele quer uma nova chance de refazer, de estudar mais e refazer. Você não tem ideia de como é maravilhoso ver o sorriso deles de esperança e também por causa da confiança que eles estão recebendo ali. Eles se esforçam muito. Às vezes eu penso que o intuito é menos de mudar a nota e muito, muito mais de me causar orgulho deles, sabe? E às vezes nós retornamos à prova uma terceira vez, até que ele realmente aprenda e mostre isso com a sua nota. Muitos colegas já me criticaram, dizendo que isso é ser permissiva demais, que o aluno precisa lidar com a consequência do seu erro. Eu já ouvi alguns dizerem desse jeito assim: "Mas aí ninguém vai perder nunca, né?" E eu fico me perguntando, de onde vem esse prazer de reprovar alguém? O meu prazer é ensinar, é ver que eles aprenderam de verdade e que estão prontos. Porque quando o aluno compreende, o conhecimento dele se transforma em sabedoria. É diferente de decorar para fazer uma prova. E o mesmo vale para os filhos. Se o objetivo é apenas punir, a relação se quebra. Mas se o objetivo é ensinar, o vínculo se fortalece. A punição cala, mas o amor desperta. O medo até controla, mas não educa. Educar é muito mais do que exigir obediência. É formar consciência. É abrir espaço para que o outro compreenda o que ele faz e principalmente o que ele sente. Freud dizia que a função paterna simbolicamente é a da lei, do limite que organiza o desejo. Mas ele também dizia que a lei, para ser estruturante mesmo, ela precisa estar atravessada pelo afeto, pela função materna. Porque o limite sem amor fere e o amor sem limite desorienta. Quando o limite vem junto com o vínculo,
ele forma o ego, o caráter, o sujeito capaz de existir em relação. Carl Rogers, da psicologia humanista, ele completa esse pensamento dizendo que o crescimento verdadeiro só acontece em ambientes seguros, onde há aceitação incondicional. O indivíduo só se transforma quando se sente amado, apesar do seu erro. Ele dizia, o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, aí eu posso mudar. E é exatamente isso que vivemos com os filhos. Quando eles se sentem aceitos, a mudança acontece naturalmente, sem imposição. Os sufis, gente, eles ensinam que Deus educa com o tempo, não com o castigo. Há uma antiga história de um discípulo que repetia o mesmo erro e esperava ansioso a punição do mestre. Mas o mestre apenas sorria e dizia, refaça. Cansado, o discípulo perguntou por que ele nunca era castigado. E o mestre respondeu, porque castigar interromperia o aprendizado. Você ainda não entendeu e precisa de tempo, não de culpa. Essa frase é uma das mais belas sobre o processo de educar. O tempo é um verdadeiro instrumento do amor. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E talvez seja exatamente isso o que a maternidade ensina todos os dias. Que o erro, quando olhado com amor, se transforma em luz. O castigo fecha a ferida. O amor permite que ela cicatrize por dentro. O budismo também nos ensina que a dor imposta gera resistência, mas a dor compreendida vai gerar consciência. E quando a consciência desperta, a transformação acontece. A Bíblia confirma essa mesma sabedoria quando nos mostra Jesus diante daquela mulher adúltera. Todos esperavam a punição, mas ele escolheu o amor. Ele não negou o erro, mas o iluminou com misericórdia. Ele disse apenas, vai em paz e não peques mais. E nesse gesto ele nos ensinou que o amor não anula a verdade, mas a torna suportável. Educar um filho é um ato espiritual. E como todo ato espiritual exige fé, presença e escuta. Educar é confiar que há uma verdade viva dentro do outro, que precisa apenas de tempo, de cuidado e de amor para florescer. É o mesmo movimento de Deus conosco. Ele não exige perfeição, ele espera maturidade. E esperar é amar. Por isso, quando eu penso naquele dia, nos 5 minutos de caminhada, na porta batendo, no silêncio e no beijo que não veio, eu entendo que ali não houve fracasso, houve um chamado. Um chamado para escutar mais, para olhar mais fundo, para perceber que educar não é controlar, é acompanhar. E que talvez o maior acerto da nossa vida seja justamente em reconhecer os nossos próprios erros e continuar caminhando juntos. Porque o amor verdadeiro não é o que exige o acerto, é o que se refaz depois do erro. O seu filho precisa mais de presença do que de perfeição. Talvez o maior acerto da sua vida esteja em reconhecer os seus próprios erros. Faça isso.